Olá, gente. Desejo que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas todos os dias da tua vida. Passei um período parada aqui com os vídeos do YouTube, mas hoje estou voltando para um novo tempo de novos vídeos, onde o meu desejo é que a palavra do Senhor, né, alcance a tua vida, te dando sabedoria, discernimento e entendimento de tantas questões da tua vida, porque sem o conhecimento de Deus nós erramos e nós falhamos muito, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Amém? Então estou de volta para mais um período onde, se assim o Senhor me permitir, estarei trazendo novas reflexões da palavra de Deus. Amém? Esse capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel, nos conta a história de um homem que tinha duas mulheres. Talvez alguém pergunte, e aí, duas mulheres? Eu não vou me deter nesse detalhe agora, porque para esta época, né, se era permitido, né, esse tipo de prática. Mas se nós formos analisar quantos problemas, né, houveram por falta de quantos problemas houveram por motivo dessa prática. Mas aqui, um homem chamado Eucana tinha duas mulheres. Uma delas tinha muitos filhos e a outra, chamada Ana, tinha a sua madre cerrada. E a Bíblia diz por Deus. Foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana e não permitiu que ela tivesse filhos. E aqui a gente reflete coisas que Deus permite em nossas vidas, que nós não entendemos nem compreendemos. A Bíblia não explica o porquê que Deus cerrou a madre de Ana. Como se nós chegarmos a questionar, né, a vida de todos que estão ao nosso redor, há algo de uma certa maneira que foi parado, impedido, né? E cremos nós por parte de Deus. E o porquê que Deus faz estas coisas, né? Encerra a madre de Ana. Impede uma vitória de uma natureza que você talvez tanto espera, tanto quis. Mas o que eu quero trazer hoje aqui, através dessa reflexão, não é o porquê que Deus cerrou a madre de Ana, e sim a insistência de Ana perante Deus em continuar crendo e pedindo que Deus poderia reverter o quadro e mudar ali a sua situação. Porque se Ana não cresce que Deus pudesse mudar o quadro ali da situação de infertilidade dela, ela não continuaria a orar ao Senhor. Mas a Bíblia conta que anualmente subia ela, Penina, que era outra mulher de seu esposo, com todos os filhos dele, com a Penina, subiam ao templo para prestar sacrifícios ali a Deus. E num desses dias, num desses anos, a Bíblia conta que em todos estes anos que ali subiam, a Penina irritava muito a Ana, né? Irritava muito a Ana por ela não ter filhos, né? E zombava dela. E aquilo ali entristecia muito a Ana, com certeza. Mas Ana não parava de subir para adorar, para prestar o seu culto a Deus. E é isto que eu quero trazer ao nosso estudo de hoje. Mesmo diante das lutas e das dificuldades, o não parar diante das adversidades, de adorar, de buscar a Deus na sua essência. Porque independente das situações em que nós vivemos, passamos, enfrentamos, não podemos parar de adorar ao nosso Deus, de buscar ao nosso Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. A Bíblia conta que Ana subia muito triste, muito desanimada, como muitas vezes nós estamos. Vamos às vezes ao templo tão desanimada, tão sem forças, triste, chorando muitas das vezes,
mas não paramos de ir ao templo. Não devemos parar de ir ao templo, buscar a presença do Senhor. Não devemos parar de crer que nós devemos prestar uma perfeita adoração ao nosso Deus. Que a Bíblia diz que Ele busca no nosso meio verdadeiros adoradores. E se somos verdadeiros adoradores, não devemos buscá-los somente nas horas alegres, né? Que nós, quando nós somos respondidas, né, pelo Senhor em nossas petições, mas em todos os momentos, porque Ana provou que em todos os momentos é possível adorar a Deus. A Bíblia conta nessa história que a Penina irritava Ana de forma excessivamente. Imagine você, né, uma mulher ali que não podia ter filhos e que todos diziam, olha, foi Deus que cerrou a madre dela. Ela não está recebendo esta vitória porque foi Deus, o próprio Deus, né? Como Ana não se sentiu? Como Ana não se sentiu menosprezada, desprezada? Não é isso? E ali ainda mais aquela mulher, a Penina, irritando-a de forma, a Bíblia diz, excessivamente. Mas Ana não parou diante dessa dificuldade, diante dessa adversidade de críticas e de saber que foi o próprio Deus que assim o tinha feito a sua vida. Ela não parou. E continuando anualmente subir ali ao templo em adoração a Deus. Certa vez a Bíblia fala neste capítulo que o choro dele era tão excessivo, o choro de Ana era tanto que ela já não conseguia mais falar da sua boca, só saía, só estava ali a boca tremendo, né? E em oração do coração Deus falava, aliás, Ana falava com Deus. E a Bíblia conta que o sacerdote Eli, ele atentou ali aos lábios de Ana e pensou que Ana estivesse embriagada. E até perguntou a ela, até quando você vai estar assim, né? Com essa forma embriagada. E Ana dizia, não, meu Senhor, eu sou só uma mulher atribulada de espírito, né? Pois tenho derramado a minha alma perante o Senhor, eu tenho clamado ao Senhor. E ali a Bíblia fala de forma insistente. Capítulo 1, o verso 10 diz, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, eu quero lhe dizer através dessa passagem, ore e chore diante do Senhor, e se possível for, abundantemente chore. Chore, se derrame na presença do Senhor. Continue dizendo a Deus que você crê nele, apesar das dificuldades, adversidades, dos nãos da sua vida. Continue dizendo a Deus que crê que ele pode fazer, que está em suas mãos. Continue a pedir de forma insistente, porque essa foi a posição de Ana. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Então, aqui esses versículos nos provam a insistência de uma mulher que estava atribulada, de uma mulher que tinha uma grande causa que estava colocando na mão de Deus e que de forma nenhuma ela desistiu em pedir a Deus, mesmo sendo excessivamente atribulada, né, por parte de Penina, a vergonha que ela não passou naquela época por ser uma mulher estéril, né, que não tinha filhos, por ser uma mulher que o próprio Deus havia fechado a sua madre. Quanta tristeza, quanto desgosto aquela mulher ali não sentiu. Mas o interessante da vida de Ana é que, diante de tudo isso, ela não desistiu de pedir a Deus. Porque muitas das vezes, quando Deus não nos atende por um período de tempo, de anos,
Nós desistimos de pedir até aquela causa ao Senhor, mas Ana não. Anualmente Ana subia, não recebia nada, né, das suas orações, mas no ano seguinte estava lá Ana adorando, levando ali a sua oração, a sua petição, mas acima de tudo, a sua adoração a Deus. Eles iam para adorar a Deus. E o interessante dessa passagem que eu acho é a forma insistente com que o próprio Deus nos ensina a pedir a Ele. Há diversas passagens que o Senhor ele nos ensina a continuarmos pedindo. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Né? De orarmos insistentemente. E muitas das vezes as pessoas querem orar um período de tempo, 1 mês, 1 dia, 2 dias, e de forma assim que muitas das vezes até desistem, né, dos seus pedidos, dos seus desejos. Há coisas que realmente Deus não vai realizar, né, e o porquê deste não só Ele sabe. Mas a certeza é que mesmo diante das dificuldades, dos nãos insistentes, Deus nos quer de forma insistente em oração a Ele. Ana aqui se derramou na presença do Senhor, chorou e ali fez um voto a Deus de forma a levar a Deus o desejo incessante de ter, né, aquele desejo realizado, que era na época ter um filho, e Ana foi específica a Deus, pediu um filho varão. A Bíblia conta que Deus atendeu esta oração. Deus ali usou o sacerdote para dizer a Ana, né, que Deus conceda a petição do teu coração. E a Bíblia conta que eles voltaram e quando levantaram-se de madrugada para adorar, né, Eucana conheceu a Ana e dali em diante Ana começou a gerar um filho, um grande profeta por nome de Samuel. E Ana cumpriu o voto que fez ao Senhor. Ana, quando ali orava, ela disse que se o Senhor me der, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Ana tão somente esperou a criança ser desmamada, para de novo levá-la ao templo. E ali entregou ao profeta, ao sacerdote, Eli, para ali, né, aprender e viver ali com Eli por todos os dias da sua vida, aprendendo ali os preceitos do Senhor. Então Ana orou, Ana chorou, Ana fez um voto a Deus e Ana cumpriu, porque muitas das vezes nós fazemos até voto ao Senhor, né? Mas quando chega na hora de cumprir, muitos desistem, nós desistimos e, enfim, mas Ana foi fiel. Desde os dias de tribulação até o momento de chegar para entregar aquilo que ela havia prometido a Deus, que era devolver Samuel ali no templo. Depois deste filho, Samuel, Ana teve outros filhos, foi mãe de outros filhos. Mas aqui eu me detenho nessa história, né? O choro, a perseverança diante de orar anos e anos por um filho, por uma petição, por algo que você deseja tanto, de forma insistente. Não desista das suas orações. Continue colocando-as diante de Deus, porque só Ele pode fazer. Sem Ele, nós nada podemos fazer.